A mensagem que vamos apresentar em primeiro lugar tem como título A Importância da Ressurreição de Jesus. O apóstolo Paulo define o Evangelho de Cristo com as seguintes palavras: Também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. Tenho acabado de ler 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 1 a 6. E eu gostaria que o meu ouvinte, se tiver Bíblia, acompanhasse esta leitura para ver que estamos realmente fazendo uma leitura declarada à luz da Bíblia Sagrada. Assim vemos que a morte de Cristo e sua ressurreição formam o corpo do Evangelho. Um estudo cuidadoso do Novo Testamento revela que a morte e a ressurreição de Jesus estão entrelaçados em muitos textos bíblicos, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Ainda a citação bíblica do apóstolo Paulo, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E em Atos, capítulo 1, versículo 2 e 3, é esta declaração, que Jesus, depois de ressuscitado, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto pelos apóstolos pelo espaço de 40 dias, falando-lhes a respeito das coisas de Deus. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e mataste pelas mãos dos injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que ficasse retido por ela. Atos 2, 23, 24. E matastes o príncipe ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do qual somos testemunhas. Atos 3 e 15. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este estação diante de vós. Atos 4, versículo 10. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-os ao madeiro. Atos 5, versículo 30. Nós somos testemunhas de todas estas coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém,
ao qual mataram pendurando no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes escolhera, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. Atos 10, 39 a 41. E havendo eles cumprido todas estas coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, o puseram na sepultura, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Atos 13, 29 e 30, expondo e demonstrando que convinha que Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. A este Jesus que vos anuncio, dizia, é o Cristo. Atos 17, versículo 3, isto é, que o Cristo devia padecer, sendo o primeiro da ressurreição dentre os mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. E Atos 26, versículo 23, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Romanos capítulo 4, versículo 23, 25, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Romanos capítulo 10, versículo 9, repetindo, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Romanos 10, versículo 9. De modo que a fé cristã se alicerça na morte e ressurreição de Jesus. Aí está a nossa posição à luz da Bíblia Sagrada. Mas recebemos uma revista que nos diz o seguinte, quero ler, antes de mostrar uma posição contrária à ressurreição de Jesus. Diz a revista que recebemos, que tem como título, A Bíblia, a Santa Palavra de Deus. É também extremamente importante observarmos que várias seitas não cristãs promovem as suas próprias versões falsas da Bíblia. Algumas dessas versões realmente são semelhantes às genuínas Escrituras Sagradas, mas são distorcidas por interpretações errôneas ou até mesmo por claras inverdades. As seitas usam estas versões para sustentar as suas doutrinas peculiares, as quais têm o propósito de enganar e enredarem os ignorantes e ingênuos. A melhor salvaguarda para você e o rebanho que você lidera é conhecer meticulosamente as genuínas Escrituras. A única maneira de se fazer isto é estudar com o coração aberto e a iluminação do Espírito Santo. E você quer ver agora um ensino negativo da ressurreição de Jesus? Parece-nos incrível, mas vamos ler porque está escrito e citamos a literatura de onde extraímos esta publicação. Comecemos com o ensino herético do primeiro presidente da Sociedade Torre de Vigia, Charles Taze Russell.
ensinou ele: nosso Senhor foi morto na carne, porém foi vivificado em espírito. Foi morto como homem, foi levantado dos mortos como um ser espiritual da ordem mais elevada dentre a natureza divina. Quer dizer que Jesus não foi ressuscitado corporalmente, com o mesmo corpo com que foi morto na cruz. De onde tiraram isso? Estudo das Escrituras, volume 5, página 453, em inglês. Segunda declaração: não sabemos nada acerca do que aconteceu com o corpo de Jesus. Se foi dissolvido em gases, ou se está preservado em algum lugar como memorial do amor de Deus, nada sabemos. Extraído da onde? Estudo das Escrituras, volume 3, página 129, em inglês. Este arrazoado não se parece com a mentira dos judeus que disseram aos soldados para informar ao povo que os discípulos de Jesus tinham roubado o seu corpo? É o que nós lemos em Mateus 28, 12 e 13. Congregados ele com os anciãos, tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: dizei, vieram de noite os seus discípulos e dormindo nós o furtaram. Mateus 28, 12 e 13. Outra declaração negativa da ressurreição: o corpo do humano de nosso Senhor não se corrompeu, se apodreceu, se dissolveu em gases, se todavia está conservado em alguma parte, ninguém sabe. Estudo das Escrituras, volume 3, página 129. Na página 29 do livro, está próximo do reino, está escrito: sem dúvida o corpo humano de nosso Senhor foi removido de forma sobrenatural da tumba. Se dissolveu em gases, ou se todavia está conservado em algum lugar como um monumento grandioso do amor de Deus, ninguém sabe. No livro Certificável de Todas as Coisas, página 314, foi dito: a ressurreição de Jesus não foi com o mesmo corpo, simplesmente materializou carne e sangue para ser visto e crido. Está aí uma posição contrária totalmente à Bíblia Sagrada, que desmente a colocação bíblica que nós acabamos de ler. E isso está contrário à Bíblia Sagrada, porque está desmentindo o que a Bíblia Sagrada nos fala. Temos ainda a seguinte declaração bíblica: correu, pois, foi a Simão Pedro e a outro discípulo a quem Jesus amava e disse: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde puseram. Chegaram, pois, à tarde daquele dia, o primeiro da semana, cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham chegado, chegou Jesus, pôs-se no meio e disse: paz seja convosco. Versículo 20, dizendo isto, mostrou-lhe as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Estou lendo o versículo da Bíblia. Dizendo isto, mostrou-lhe as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Versículo 21, disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Versículo 25, disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas eles disseram: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. 26.
8 dias depois estavam outra vez seus discípulos dentro, com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. 27, depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, chega a tua mão, põe no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. 28, e Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. 29, disse-lhe Jesus: Porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. E no versículo 55, mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus, Jesus que estava à direita de Deus. 56, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Então nós temos em Lucas 24, 1 a 3, o túmulo vazio no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e viram então que o túmulo estava vazio, como prova cabal de que Jesus tinha ressuscitado. De modo que lamentamos que nem todos creiam na ressurreição corporal do Senhor Jesus Cristo, como nós lemos na Bíblia Sagrada em 1 Coríntios capítulo 15, nós lemos esse texto bíblico, que é um texto de muita importância. Diz aqui, capítulo 15 de 1 Coríntios: Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, qual também recebeste, no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, pelo qual, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, que foi visto por Cefas, depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, por derradeiro de todos, me apareceu também a mim como um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, porque não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim temos crido. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. E assim também somos considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, o qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecerem nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dentre os mortos, foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Aí está, 1 Coríntios
capítulo 15, versículos 1 até o versículo 23. Se alguém não crê na Bíblia é uma coisa. Agora, se torce a Bíblia, tenha paciência. Não dá para crer no que se fala, negando a Bíblia Sagrada e colocando a própria posição, como nós lemos na revista que lemos aqui. Torce a Bíblia, e as pessoas que às vezes não leem a Bíblia detidamente, aceitam essas colocações e ficam aí disseminando ensinos que são contrários à própria fé da pessoa.